razão de seno e razão cosseno. Esses conceitos básicos a gente geralmente estuda lá no 9º ano, a gente já começa a estudar essas razões trigonométricas, tá? Só que de uma forma mais simples. Aqui no círculo trigonométrico é mais complexo, só que eu vou estar passando para vocês de uma forma mais simples também, tá? Vamos lá. Novamente, o círculo trigonométrico, aí nós temos aqui o eixo x, y, que é os eixos das coordenadas, e temos o eixo y, x, que é o das abscissas. Então aqui nós temos a origem, tá, no círculo trigonométrico. Se eu considero, o círculo trigonométrico ele é constituído por n pontos, tá? Por n pontos. Eu vou considerar aqui um ponto no primeiro quadrante. Se eu projetar aqui para o eixo x e depois projeto para o eixo y, tá? Nós vamos ter aqui um quadrado, né? Uma figura geométrica. Então, se eu atribuir pontos para esse quadrado que eu criei aqui no círculo trigonométrico, nós vamos ter o A, o B, o C. Não, A, B, C e D. Então, se eu tenho esse ponto aqui de origem, eu posso projetar um raio até o ponto C. Bom, eu tenho um raio. Se a gente perceber aqui no raio, nós formamos um triângulo, uma outra figura geométrica, tá? Triângulo, no qual aqui eu vou ter um ângulo θ. Um ângulo θ, aqui nós vamos ter um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Então, para a gente estudar as razões trigonométricas, quem são as razões trigonométricas? É o seno e o cosseno, tá bom? Seno e cosseno são as razões trigonométricas. Esse raio da origem até o ponto C, nós temos aqui o raio, que nós vamos considerar 1, ok? Então, vamos lá. De A para B, então nós vamos ter os pontos A, B, C e D, certo? D, A. Nós temos aqui os pontos no círculo trigonométrico. O que é o seno lá na geometria básica que nós já estudamos? Ó. Seno é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que é... Se eu estou olhando aqui, ó, o ângulo θ, tal, e aqui eu tenho do ângulo θ, eu tenho de A a D. E do ângulo de 90 graus nós temos T e C. Então, o cateto oposto, ele sempre vai estar oposto ao ângulo, a um segundo ângulo que nós temos aqui na figura geométrica, tá? Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser o quê? Se nós temos aqui o ângulo de 90 graus, então aqui eu vou ter o cateto, aqui é de A a D é cateto, e de D a C também é cateto. Então, o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho um ângulo θ, tá? Ângulo θ. O cateto oposto a esse ângulo θ é o que? É CD, não é? CD é o meu cateto oposto ao ângulo θ. O ângulo θ, cateto e cateto. Quais são o cateto oposto aqui da hipotenusa? É CD. Então, o seno de θ vai ser igual a CD sobre o raio, que é 1. Então, o seno vai ser CD. E o cosseno de θ é o quê? É o cateto adjacente
adjacente sobre a hipotenusa. Quem são os catetos adjacentes? Então, são esses catetos aqui que estão próximo ao ângulo θ, tá? Que vai ser AT. Então, o cosseno de θ vai ser AD sobre o raio que é 1. Então, o cosseno de θ vai ser AD. Então, toda vez no círculo trigonométrico, então, gente, para finalizar, né, toda vez que a gente for trabalhar com círculo trigonométrico, né, lá no plano cartesiano, nós utilizamos a seguinte nomenclatura: eixo Y e eixo Y e eixo X, tá, galera? Que é o eixo X. Eixo Y e eixo X. No círculo trigonométrico, o eixo X é o seno, tá? Conforme a nossa dedução aqui no triângulo retângulo. E o eixo Y é o só corrigindo aqui, galera. O eixo X é o cosseno, tá? E o eixo Y é o seno, tá bom? Então, toda vez que a gente for resolver questões, trabalhar no círculo trigonométrico, nós não vamos mais utilizar a nomenclatura. É eixo Y e eixo X. Nós vamos utilizar o quê? Eixo X é o cosseno, e eixo Y é o seno, tá? Segundo a nossa regrinha aqui, ó, seno é o quê? Cateto oposto sobre cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno e cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o seno é o quê? De CAD é o seno, que é igual a CD, e cosseno é A para D, que é igual a D. Isso aqui é a nomenclatura básica no círculo trigonométrico, tá, galera? Então, nunca esqueça, tá? Guarda para vocês, guarda no coração de vocês. X é o cosseno e Y é o seno, certo?